Seção 2ª. Do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 155. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Artigo 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice. Parágrafo 1º. Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos 4 anos, qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República. Artigo 157. O Procurador-Geral designará, dentre os Procuradores de Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo. Artigo 158. Compete ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções atribuídas ao Ministério Público no plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 159. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, como chefe do Ministério Público. Inciso 1º. Representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2º. Integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comissão de Concurso. Inciso 3º. Designar o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. Inciso 4º. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 5º. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 6º. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 7º. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 8º. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 9º. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Inciso 10. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre: Alínea A. Remoção a pedido ou por permuta. Alínea B. Alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei. Inciso 12. Dar posse aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 13. Designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para: Alínea A. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. Alínea B. Integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. Alínea C. Assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular,
na inexistência ou falta do substituto designado. A linha D. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais, instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. Inciso 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado de concurso para ingresso na carreira. Inciso 15. Fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e a extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Inciso 17. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, submetendo-a ao Conselho Superior. Inciso 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, após sua aprovação pelo Conselho Superior. Inciso 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando ao Procurador-Geral da República. Inciso 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 22. Coordenar as atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 160. As atribuições do Procurador-Geral de Justiça, previstas nos inciso 13, alíneas C, D, 22 e inciso 23, do artigo anterior, poderão ser delegadas a coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão,